No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar de missionários que morrem a espalhar a palavra do Senhor, Black Friday e jovens que fazem pouco sexo. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estamos? Estamos bem, preparados para vos fazer companhia enquanto lavam a louça. Ou fazem amor por obrigação, não é? É um bocado isso. Isso não se chama violação? Não. Às vezes não. É aquele, por exemplo, aquele casamento que não me apetece. Ok, é o primeiro sábado de cada mês, sim, não é? Sim, mas eu acho que também tem que ser. Porque às vezes não apetece, mas depois começando apetece. E faz parte de um casal, se um está com muita vontade, o outro mostrar-se pelo menos disponível, mesmo que esteja mais cansado. Um dos grandes problemas é que... Desde que não esteja lá por sacrifício depois a fazer, não é? Mas um dos problemas é que normalmente, às vezes, há uma das partes que nunca toma iniciativa. E Sim. isso acaba por ser também um turn-off para a outra parte a querer ter iniciativa. E principalmente se a outra pessoa toma iniciativa várias vezes e é rejeitado, não é? 3 ou 4 dias, não, estou muito cansado, não quero. Depois já não tentas mais. Já não tentas mais. Depois dás por ti e estás numa orgia com modelos da Victoria's Secret. Eu acho, é o que acontece. Eu acho que o mais comum é passares mais horas em sites pornográficos. Sim. Mas pronto, tendo em conta o teu estilo de vida, obviamente que eu te imagino em... Sim, ainda hoje de manhã. Sim. Hoje de manhã, pronto. Dizer um shout-out para a câmara, sim, porque este podcast também já é filmado com câmaras de altíssima qualidade. Ainda estamos numa fase beta, não é? De Sim. experiência, já falámos disso, talvez tenhamos mais câmaras num futuro próximo Sim, ou longínquo. Sim, o ideal era ter... A câmara não é má, uma GoPro das novas, o problema aqui é a iluminação. Estas câmaras com pouca luz comportam-se mal. Mas mais tarde provavelmente teremos 2 câmaras apontadas. E um candeeiro. E um candeeirozinho. Também utilizas esta câmara nessas orgias em que vais, metes na cabeça, não é? Comprei semana passada daqui para o podcast, portanto ainda não testei pôr aquele capacete mineiro com a GoPro e fazer uns vídeos em POV, mas acho que pode ser giro. Eu vou criar um canal no YouPorn, se calhar tenho mais subscritores que no YouTube. E pronto, é isso. Um agradecimento desde já a toda a gente que já contribuiu, seja com $1, seja com 5, que é o que desbloqueia o acesso. Nós somos mesmo internacionais, falamos em dólares, não é? Pois Porque a nossa audiência é global, obviamente. Sim. Temos aqueles 2 que vivem nos Estados Unidos e que contribuem. E pronto, e é isso. Mas imagino que tenhamos ouvintes no estrangeiro. Temos. Temos alguns brasileiros, poucos, mas alguns. E temos, não entendem nada não também. Entendem, sim, só percebem o jingle. E temos pessoal da Suíça, Bélgica, Suécia, pelo menos pessoal que eu me lembro que enviam mensagem e que agradecem muito o facto de... Ou seja, eles já não ouvem falar português há muito tempo e acaba por ser esta hora e meia a vez que eles que estão a ouvir mais falar português e que faz um quentinho entre as virilhas. Entre as virilhas. Sim. Um amigo meu que está no Canadá, em Toronto, e que tem filhos, diz que a primeira vez que explicou ao filho a palavra cabrão foi enquanto eles ouviam o podcast lá em casa. Ora bem. E não estamos aqui para ensinar também. Não, qual Instituto Camões, qual que é? Nós sim andamos aqui a difundir a língua, não é? Por amor de Deus. Devíamos ter um subsídio do Ministério da Educação. Completamente. Bom, o que é que temos hoje? Antes de irmos às perguntas dos patronos e às sugestões. Eu descobri, temos algumas interessantes. acho que tenho aqui um pequeno apontamento, uma informação que vai rebentar com a tua cabeça. Ok. Que é... Sabes quantos litros de gases, em média, uma pessoa expele pelo rabo por dia? Por dia? Sim. Eu mandava-me assim para os 2 litros. Não, 1 litro e pouco. O que representa entre 15 a 21 traques por dia. Ok. Não dou tantos. Depende dos dias. Se calhar achas tu, não é? Não estás... Há dias em que enche um balão de ar quente.
consegui Só encher mais o do balão. que 1 litrozinho. Sim. Pronto, e eu queria só começar com isto, que eu achei que era importante, era uma informação que tu podias querer saber. 1 litro, já viste? Sim. As tuas namoradas ou as namoradas que foste tendo assim, davam bufas à tua frente? Não, nunca tive, por acaso nunca me aconteceu. Pois. Acho que aconteceu tipo uma vez por acidente e há aquele momento em que a outra pessoa fica constrangida e tu riste porque tens de rir, né? Sim, mas é mais porque os homens dão à frente das namoradas mais, não é? Talvez deem mais. Sim. Porque tem mais Não uma é chegar ali na cara, pum, porque tem uma feliz ano novo. Porque ela tem uma cultura, imagino que as miúdas também não deem tantos peidos à frente umas das outras. Enquanto que os rapazes, não sei, mas enquanto que os rapazes é comum, não é? É comum, sim. Aliás, até revela um certo... define um pouco o tipo de amizade que tens com as pessoas. Imagina que eu agora ia contigo e com mais um gajo que não conheci numa viagem para o Porto, no carro. Sim. Pá, se calhar não conheci, não me peidava à frente Yeah. dele. No entanto, se fosse contigo e com um grande amigo meu, Yeah. já teria à vontade para fazer. Sim, às vezes eu não gosto de pessoal que eu não tenho muita confiança e que se peidam, por exemplo, no meu carro. Eu fico um bocado, não há necessidade, não é? Não há necessidade. Mas pronto, No entanto, com os meus irmãos, por exemplo, é uma forma quase de... É como dar um abraço, que é, dás, não avisas ninguém, e depois é sempre a mesma coisa. E os outros passam 5 minutos a dizer, ia, estás morto, isso é um nojento, e porto do caralho, e não sei o quê. se pode estar ao pé de ti. E pronto, e aquilo faz parte já do ritual, é como, sei lá... É bonding, não é? É bonding. É como o Natal, por exemplo. O Natal é um bocadinho cheiro a peito. Dos avós já estão lá no sofá. Já eles todos cheiram a peito. Além de flatulência, hoje temos morte. Morte por estupidez, diria aliás. Falta de sexo. Mais estupidez. Que são sempre temas que nós gostamos de falar, não é? Sim. Se não houvesse tanta estupidez, nós provavelmente não tínhamos podcast. Não havia nada para falar. Nem havia grande comédia. Mas então vamos lá. O que é que queres falar primeiro? Queres começar pelo John Chow? Pode ser. O missionário norte-americano de 26 anos. Sim. Que tentou ir evangelizar uma pequena ilha. A Ilha Sentinela do Norte. Exatamente, da Na tribo, Índia. sim, que fica no Índico, não é? No meio do Índico, praticamente no meio do nada, que é habitada por uma tribo que terá viajado de África há cerca de 60 mil anos e, portanto, está em total isolamento. Estima-se que sejam entre 15 a 150 membros, foi o que eu vi. Eu também ouvi, que é um número um bocado... Nunca os conseguiram estudar. Claro. Nunca os conseguiram estudar. Segundo a lei da Índia, não te podes aproximar mais de 5 milhas náuticas para preservar, até porque espirras e matas os 15, sim, não é? Sim. Ou vais ao rabo e pegas herpes, uma merda assim, eles morrem. Será que alguém morre de herpes? Acho que não. Se calhar eles morrem, não sei. Pois. Se calhar. Mas este isolamento, obviamente, os deixou menos equipados para lidar com os micróbios que nós transportamos no resto do mundo. E parece que esta animosidade para com o homem branco tem uma razão de ser. Não sei se ouviste essa história. Não, isso não ouvi. Portanto, acho que não sei se foi nos anos 70 ou 80, houve um tipo que foi para lá e no início conseguiu manter contacto com eles não foram hostis, mas não só pegou doença e morreram uns quantos, como acho que teve uma atitude que se aproveitou deles e criou ali alguns problemas. E imagino que numa cultura em que tu estás tão fechado em ti mesmo que aquilo tenha quase tornado um mito do aquele homem estranho que veio cá. É o diabo quase, não é? O homem branco passou a ser o diabo. Sim, eu já tinha ouvido falar disso há uns tempos, dessa ilha. Pelo que eu vi, só houve uma vez, se calhar foi essa, mas acho que não foi essa, foi mais recente, em que se conseguiram aproximar e ter algum contacto amistoso, amigável. Em que há uns vídeos, aliás, no YouTube, que eles dão-lhes cocos. Sim, dão-lhes cocos, porque a maioria dos vídeos é eles a mandar flechas lá do fundo logo e a tentar matar toda a gente. Depois há uns que eles parecem estar a rir e a mandar cocos, mas também pode ser porque estavam com fome. Porque há quem diga que eles são canibais, porque têm ossos humanos na vestimenta e que então que isso pode indicar que eles sejam canibais. Então, porque se cá estavam com fome, anda cá, olha o cocozinho, olha o coco. E isto com um cocozinho, sim, tu vamos fazer aqui um chicken korma e cozinhar aqui o bicho. Mas sabes que em 2004 houve uns pescadores que adormeceram e os barcos deram à costa e mataram-nos. Portanto, é assim a vida. Mas estamos a dizer que é a versão homem branco. E se lá for um negro?
porque eles são negros, não é? Pois, eu quando digo a versão homem branco, queria dizer a versão ao... Este era branco, mas calhar a versão ao estrangeiro, ao diferente. Mas se for lá um gajo negro, porque eles são negros, não são Sim. indianos, né? Pela tal cena sim. terem vindo mais da África. Se calhar eles não... Vai disfarçado. Se levas um telemóvel logo a mostrar cenas, os gajos ficam logo, ai, adeus. Se calhar não. Pois, não sei. É assim, é impossível tu conseguires imaginar o que se passa na cabeça de um tipo desses ao ver um telemóvel. Ou ver uma imagem em movimento, ou seja, ver um pode ecrã. pensar que é bruxaria. Não, mas matar-te. mesmo assim, tipo, deve ser nem, sabes, eu não consigo imaginar. Yeah. Bem, vai ser um bocado, se viesse um gajo do futuro daqui a 100 anos mostrar-nos uma tecnologia, nós também íamos ficar, Sim. se calhar não íamos ficar tanto no sentido em que Já temos alguma. tecnologia, não é? Mas pronto, moral da história, o John foi lá tentar evangelizar, espalhar a palavra do Senhor. Sim, ele tinha um diário e escreveu no diário: Deus, é esta ilha o último reduto do diabo, onde ninguém teve a oportunidade de ouvir o teu nome? Parece que sim. Porque ele tinha lido um dia, foi recebido com algumas flechas e basou outra vez para o barco. Isso era um indicador, Sim. não é? E ele decidiu voltar lá. Sim. E pronto, levou com uma flecha no lombo, morreu e neste momento deve estar dentro da Tupperware aos bocadinhos. Não, acho que o enterraram. Ah, foi? Sim, acho que há imagens dele a ser enterrado, ou conseguiram. Ok. Ele também escreveu, antes de ir para lá: Deus, sou mais útil vivo, mas serei o que tu quiseres, para a tua glória. Perdoa as pessoas desta ilha que me querem matar. Ou seja, ele sabia que corria o risco. Pois, epá, é burro. Não há outra... Epá, eu fiz um vídeo sobre isso, eu não sei, mas... que é, a cena não é só ele ter ido arriscar a vida. Epá, isso ainda percebo, o pessoal arrisca a vida por aquilo que acredita. A questão é que está a colocar em risco aquelas pessoas todas. A tal cena das bactérias e das doenças, não é? E isso é que é egoísmo. Ele a espalhar a palavra do Senhor podia espalhar um vírus, percebes? E matar toda a gente. E, portanto... Trago-vos Jesus e varicela. Sim, trago aqui, olha, o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo estava cheio e o corpo de Cristo cheio de legionela e merdas. E então, por isso é que eu acho que teve um bocadinho de culpa. Teve um bocadinho de culpa de morrer. E ainda que eu acredito que em alguns missionários exista de facto uma vontade de ajudar, o que aqui acho que não é o caso, porque eles não precisam de ajuda, ou seja, eles na perspectiva dele era, como eles não tinham ouvido a palavra do Senhor, iam todos para o inferno. Claro. E então que é isso que aliás diz no Novo Testamento, não é? Quem não conhecer a palavra de Jesus, pumba. E então o que ele queria fazer era salvar-lhes a alma, salvar-lhes a vida eterna. Portanto, mas era aí que eu queria chegar, que é, por um lado, quando tu tens missionários que de facto se empenham no desenvolvimento das comunidades onde estão, através de cuidados de saúde, de escola, e aproveitam isso para depois espalhar a palavra de Jesus, mas estão a fazer algum bem que tu podes quantificar. Eu até entendo. Agora, só esta questão, que é uma questão puramente espiritual, que é o tal lado da religião, que é da arrogância, de uma certa arrogância, da total convicção de que o teu Deus é melhor do que os outros. Pois. E que isso resulta em coisas como estas, mas também resulta em tipos a explodirem-se no metro de Bruxelas. E nas cruzadas, não é? Não, mas já nem vou falar para essa altura, não é? Vou falar para mais recentemente. Sim, eu nesse vídeo dizia que era, o gajo agora morreu, chega ao céu, e é tipo aquele sketch dos Porta dos Fundos, que ele chega lá e o Deus é o Deus daquela tribo. Exatamente. E ele diz, mas o Deus católico... Não, o Deus que está certo agora é vamos isto. de comer, que nós somos canibais. Agora, pronto. E portanto, lá está. Os gajos provavelmente também devem crer numa entidade superior, como todas as tribos. Claro. Quase creem, acho. Não sei se há registros de algumas que não. Não, portanto, muitas vezes não no sentido pessoalizado como nós conhecemos Deus, mas entidades como a chuva, a água, o sol, não é? Sim, que é vontade de não é? E eles ali já devem ter visto. Bem, mas eles sabem que existe outro tipo de civilização, não sabem mesmo o que é. Não sabem. Tem aviões a passar. Há uma fotografia de um deles, depois do tsunami, foi lá uma equipa ver como é que eles estavam de helicóptero, e há uma fotografia de um deles a disparar flechas para um helicóptero. Sim, com fogo e não sei o que. Portanto, tem fogo. E os gajos iam levar comida para eles. Assim. Sim, mas pois é, existe este sentido de superioridade que às vezes não é apenas religioso, é também civilizacional. Mas no caso deles deixa lá estar. Sim, eu gostava muito, deve ser uma experiência brutal teres um contacto com uma tribo dessas. Há um vídeo na net
no YouTube, a gente pode tentar encontrar e pôr na página, que acho que é nos anos 70, É. que é a primeira tribo que tem contacto com alguém do exterior e era um gajo branco. Pá, e aquilo é brutal. Aquilo tu vês ali a humanidade naquilo, que é os gajos com muito medo, depois a agarrarem na pele do gajo, a tentarem ver, depois o gajo mostra-lhes um gravador de voz para eles ouvirem a própria voz e os gajos ficam malucos com aquilo, alguns ficam com medo. Sim. Pá, e aquilo é brutal. O vídeo é grande e mostra várias fases do contacto, mas é muito bonito. E Esse não levou uma flechada no pescoço? pá, pelo menos até ver não. Até ver não. E é giro aquilo. E tu pensaste que estás naquela situação de encontrares uma tribo assim que nunca teve contacto. Pode não haver, por um lado, se calhar mais preconceito, não é? Porque o preconceito vem muito daí, não é? E do perigo, de identificar o perigo. Mas por outro lado não há nenhum tipo de preconceito infligido pela sociedade ou pela televisão ou pelo que seja, não é? Aquilo é um encontro puro entre pessoas diferentes, do lado deles para quem chega. Quem vai já vai com o preconceito que eles são menos avançados e mais burros, e é bonito ver aquilo. Mas objetivamente são menos avançados no sentido de tecnologia e se calhar de alguns conceitos abstratos, filosóficos, como liberdade de expressão, o que seja, não é? Quer dizer, não sei se haverá problemas de liberdade de expressão numa tribo da Amazónia, mas tipo, tu não fazes... não faz esse som. Tu não fazes... Mas... de outros pontos de vista, têm uma vida, por exemplo, especialmente os que são caçadores-recoletores, têm uma vida mais saudável, ou seja, não têm medicamentos, mas têm uma vida mais saudável, têm uma alimentação melhor, mais variada, não são sedentários. Sim, não sei se era têm muitas vezes uma vida social, um contacto social muito mais intenso e, portanto, com muito mais recompensas do que nós em grandes cidades. Sim, portanto. E acho que era o Stephen Hawking que dizia que a inteligência, havia várias formas, não é, de medir a inteligência, mas uma delas, e a principal para ele, era a tua capacidade de sobrevivência no meio... sim. Portanto, tu metes aquele gajo numa selva e metes-nos a nós numa selva, nós duramos 2 dias. Claro, e o gajo vive lá. Claro. Estás a ver? E consegue safar-se. Portanto, nesse aspecto ele é muito mais se inteligente. Se tu pegasses num Homo sapiens de há 70 mil anos e um Homo sapiens de agora... ou seja, se colocasse esse Homo sapiens numa família de há 70 mil anos, foi quando houve a revolução cognitiva da língua, que supostamente terá havido, em que a linguagem passou claramente a estabelecer uma diferença em relação a outro tipo de humanos que existiam ou que já tinham existido. E que dizem que isso é uma das razões de nós sermos hoje em dia os únicos humanos, porque nós é que esquecemos isso, mas havia os outros Foi a altura humanos. que o cérebro duplicou de tamanho. Não, já tinha duplicado, mas foi uma revolução cognitiva no sentido da linguagem, ou seja, em que a linguagem se começou a desenvolver exponencialmente e permitiu maior colaboração. Logo, e é isso que dizem os especialistas, que diferencia o Homo sapiens dos outros animais e mesmo de alguns outros humanos, que é a capacidade de colaboração, não é? E a linguagem depois permite a construção de entidades abstratas que realmente não existem, como códigos de leis. As empresas, durante séculos não havia empresas, não é? E a ideia de tu teres uma empresa que responde legalmente e não a pessoa que é dono dela, tudo isso são criações que não existem no mundo material, não é? E, no entanto, ajudam-nos a funcionar com mais eficácia. E dizem que foi essa revolução cognitiva que permitiu este salto enorme. Mas tu dizes, se pegasses num desses Homo sapiens e o colocasses aqui a ser criado por uma família, possivelmente a diferença não era nenhuma, desde que ele fosse bebê. No entanto, se tu colocasses um de nós agora, não digo bebê, mas imagina um adolescente ou um jovem adulto lá, provavelmente ele teria mais dificuldades em sobreviver. Ou davas a volta a toda a gente. E toda a gente trabalhava para ti e eras o rei, que era o mais provável, não é? Tinhas cenas... Já lá só precisavas de um baralho de cartas, fazias uns truques, não é? E Jesus! Mas mas por outro lado, se tu também metesses um gajo daquela tribo, estava a dizer, se metesses um de nós na selva, provavelmente era difícil sobrevivermos, mas se metesses um deles numa cidade, morria atropelado em 2 segundos, provavelmente, não é? Também ia ter muita dificuldade em até perceber o que era aquilo tudo e não... sei lá.
no cair das escadas abaixo, quase, não é? Mas escadas rolantes para eles devem ser uma coisa... Mas aliás, nessa altura da tal revolução cognitiva e por isso é que as religiões tiveram tanta importância e que se calhar começam a ter menos, tinha a ver com a questão de teres uma narrativa comum que une as pessoas. Sim. Ou seja, essa ideia que tu fazes parte do mesmo projeto, tens o mesmo propósito. Isso para um animal social como o nosso, como nós, especialmente quando deixas de ter apenas a estrutura da tribo, não é? Da família. Da família e passas a viver em cidades e a civilização avança, precisas dessas narrativas comuns. Hoje em dia elas não são tão necessárias porque tens outras, não é? Até o internacionalismo tens a ideia de direitos humanos, tens a ideia do globalismo, por exemplo, tens uma série de ideias que podem unir as pessoas não apenas à volta de vamos espalhar a palavra do Senhor para estas tribos não morrerem sem o conhecer. Para a vida para termos a vida eterna em paz. Mas há um filme, A Missão, do Martin Scorsese, com aquele que tem a ver com os portugueses, não é? Sim, com o Robert De Niro e Jeremy Irons. No Japão? Não, na Amazónia. É na Amazónia. Em que aquilo acaba mal também para o missionário, não é? Pregam-no numa cruz e mandam-no pelo rio abaixo. Sim. Eu sempre que ouço missionário, a minha cabeça vai para sexo. Não há hipótese. Não. Porquê é que se chama missionário a missionário? Porque supostamente os missionários não deviam poder pinar, não é? Pois, não sei. No Brasil é papai e mamãe. Papai e mamãe. Faz mais sentido. Pois, não sei porque é que se chama missionário. Deve haver uma explicação bastante básica que nós não estamos a ver. Pessoas já vão comentar a dizer o que é. Claramente. Mas não sei. Mas se calhar tem a ver com... Os missionários chegavam à África e era assim que faziam amor. Se calhar a parte do missionário vem das mulheres que tinham que se pôr assim e satisfazer o missionário. Exatamente. Eles só faziam assim porque achavam que outra posição já era heresia. Sim. Isso é como os cães, é como os cães, como os animais. Somos selvagens ou quê? Mas ainda em relação aos não missionários... sei, se calhar tem uma explicação não tão pejorativa mas para os missionários. Como tu dizes, os nossos ouvintes / espectadores vão claramente explicar-nos. Quando tivermos isto mais avançado, teremos um computador sempre disponível, com acesso à internet e a pôr até, tipo, como faz o Joe Rogan. Devemos ter uma pessoa, não? Devemos ter um escravo aqui que nos trata disso. Para já não. E talvez um dos nativos desta ilha Sentinela. Possamos a trazer para cá. Vou adotar um. Vou ver se consigo adotar um para ficar lá na cozinha a fazer companhia à Zaya. Mas ainda em relação aos missionários, tu tens os Mormons, que são muito fofinhos, andam aí sempre de camisa branca e tal, e que são bastante simpáticos. Mas esses são missionários ou são evangelizadores apenas? Sim, mas também são... Fazem missão? Ajudam? Não sei se não farão. Não só bater à porta das pessoas a chatear, como os Jeovás. E tens, como os Jeovás, os testemunhas de Jeová. Não chamamos Jeovás que eles ficam. Jeovás é Deus. Ah, é? Ok. Os testemunhas de Jeová? Javé, que é um dos nomes de Deus. Que isso é outra coisa que a maioria das pessoas não sabem, mas especialmente no Gênesis estás aí a... Estou, mas nunca está aqui a mexer, depois isto ainda para de gravar. Mas que Deus tem 2 nomes no Gênesis, e não estou seguro se também, já não me lembro, mas nos outros livros do... Não tem 3, do Pentateuco. Todo o pessoal importante tem sempre 3 nomes. Não, mas tem 2 nomes de sentido. Então não devia ser Jesus Cristo, devia ser Jeová Jesus Bastos de... Jesus de Mel e Cristo. Ficava muito mais... Jesus de Mel e Cristo, isso era muito bom. Mas... Exatamente. E depois era um daqueles betos que renuncia à sua família e vai para a Índia, não é? Ter experiências com os pobres e para se descobrir. Para se sentir bem com a sua vida. E depois telefona à mãe e a mãe: "Ó Jesus, eu já lhe disse, venha para casa. A empresa do seu pai não se vai gerir sozinha quando ele morrer." Mas tens também um fenómeno, esse um bocadinho mais complicado, que é os missionários das igrejas evangélicas, especialmente da IURD, que vão para junto de comunidades especialmente carenciadas na África de língua oficial portuguesa, e que se aproveitam, tal como fizeram no Brasil, das carências das pessoas, porque realmente dão algum consolo e as ajudam às vezes a arranjar emprego, para depois poderem, com os seus tentáculos de religião / máfia, poderem aumentar o império. Sim, dizem que cá no Brasil, que eles têm uma rede de tentáculos em empresas e em pequenos negócios, e que as pessoas, quando vão lá e estão desempregadas, que é um dos grandes motivos das pessoas irem lá procurar ajuda, chegam lá desempregadas, eles acho que fazem uma entrevista e não sei o quê, e depois, miraculosamente, arranjam um emprego passado uma semana, porque uma dessas empresas
da rede deles lhes dá emprego. E eles ficam com 10% do ordenado, logo, direto, retenção na fonte. E as pessoas... imagina alguém que está desempregado há 5 anos, chega lá, reza 2 Pai Nossos, passa o óleo consagrado nas virilhas e a seguir, pumba, tem emprego. Claro. Na cabeça deles isto funciona mesmo. E que então isso é um esquema muito bem montado para agarrar as pessoas que estão em desespero, não é? E, na verdade deram-lhes trabalho. Sim. Já menos mau. Já para não falar da propaganda, porque eles têm rádios, canais de televisão, não é? É o meu guilty pleasure, é ver a Yurt TV à noite. Por exemplo, 10 minutos, muito giro, rio-me bem sozinho, a partir daí começa a ter nojo. É tipo o vídeo do Taveira, a primeira vez que vês riste e depois começas a pensar, há aqui pessoas que não se estão a divertir nada. Sim. E ali parece tudo muito divertido, não ia na Yurt, mas há partes que são puramente mais para a história, como é que isto me ajudou, eu vim cá rezar, mas depois há outras que é bruxaria, porque eu tinha um encosto, fizeram-me um encosto e então inveja, eu tenho que fazer o tratamento da luz para tirar o mal de você. Parece um sketch, aquela merda. Sim. E é giro. Eu no outro dia estava a falar com uma... Não foste tu que foste uma vez? Um terreiro. Não, já fui também à Yurt, mas... Porque eras crente na Yurt, não é? Sim. Era crente e... Foi trabalho de investigação. Foi para escrever um artigo. Ok. Mas também já foi a um terreiro de Umbanda, que é uma espécie de candomblé. Não sei o que é que quer dizer nenhuma dessas palavras. Candomblé é como a Parece-me Gordon Bleu, aquela cena com fiambre e queijo. É o que me fez lembrar. E um candomblé com consumé. Já dá. Então são as religiões que fazem o sincronismo entre as divindades e as crenças dos escravos africanos com o catolicismo. E portanto que surgiram em Cuba, que surgiram no Brasil. Portanto, em termos informáticos é o middleware que transforma... recebe dados de um lado e do outro, do back-office para o front-office e transfere. É isso. Passar do analógico para o digital também. Né? Pronto, e, portanto, tem muitos rituais que seriam considerados profanos para o catolicismo, não é? Como mortes de animais, sangue, depois tens questões de limpeza, vestidos de branco, que é uma coisa muito rica, não é? Especialmente em termos antropológicos, não do ponto de vista religioso, mas do termo antropológico, porque revela-te muito também do que é que se passava com os escravos e com a forma como os adaptaram. Portanto, os orixás no candomblé, aquela banda de rap também da santeria cubana, portanto os orixás, os africanos, depois arranjaram uma espécie de avatar no catolicismo. Portanto o Shogun, não sei dizer, mas é o santo não sei quê. Foi um bocadinho como fizeram com o Natal, não foi? Foi aproveitar uma festa pagã que já existia, dia 25, que era para a religião entrar mais facilmente nos pagões. Pagões? Deve ser. Pagãos? Não sei. Porque já festejavam qualquer coisa naquele dia e já começaram a meter ali, mesmo a árvore de Natal também vem de uma tradição qualquer que já existia, do paganismo. E eles aproveitaram muito isso, que é coisas que já existiam, festas ou celebrações ou tradições, e colaram a religião ou aquela religião ou outra àqueles rituais para entrar mais facilmente. É tipo, já festejas o Halloween, então toma aqui qualquer coisa. É o que fazes agora com... É o que faz quase o feriado, também ao contrário, tipo as cenas do consumo, tipo, o Dia dos Mortos, então toma aqui o Halloween também. Exatamente. Sempre já falaremos também da Black Friday mais à frente. É mais um desses exemplos, não é? Sim. O Thanksgiving. Vais agradecer. Então olha aqui coisas para comprar. Mas... A forma como o capitalismo, que tem muitas coisas boas, mas como é uma espécie de... Olha, uma espécie de religião, não é? Que converte tudo à sua própria ideia de como deve ser o mundo. Não é? Sim. E também quem se converte é para seu bem, seu proveito próprio, não é? Por norma. Aquele consolozinho de eu estou do lado certo, eu faço. Mas voltando só a Umbanda e a um candomblé, uma amiga minha foi a uma cerimónia de candomblé aqui em Portugal e estávamos às vezes a falar sobre a questão. Há um momento, pelo menos o que eu fui profundamente convencional, o pai de santo disse 3 ou 4 banalidades que realmente são importantes, coisas tipo ama ao teu próximo, coisas do género, mas que tu não precisas de uma igreja para saber isso, uma igreja ou qualquer prática religiosa. E depois há a parte que é a parte em que algumas daquelas pessoas são possuídas pelo espírito. Ok. Por trás mesmo, uma possessão mesmo por trás. E depois as pessoas vão lá falar com elas
para saberem coisas, quase como uma cartomante. Não é? Sim. E a minha questão, isso aconteceu também normalmente o candomblé são espíritos de escravos. O Umbanda que eu fui eram muitos espíritos de nativos. Havia, tipo, não havia pretos, só havia nativos ali. Portanto, há também uma certa uma divisão. Um racismo nos espíritos também. Nos espíritos. E a minha questão com a minha amiga era: quais destas pessoas é que acreditam realmente, porque o poder sugestivo é gigante, como nós sabemos, acreditam que estão a ser possuídas, e quais é que estão a fazer um teatro? Qual é que seria a percentagem? Porque é impossível, não é? Porque tem que haver ali alguém que tem que saber, tu dizes, olha, vou embarcar nisto, não é? Sim. E quem é que está realmente a ser possuído? Porque é que não estás a pôr essa hipótese? Se calhar alguém está realmente a ser possuído. Sim, talvez. É isso. Não sabemos. Não? A partir. Acho que não. Mas Sim, acontece muito também com a hipnose em massa. Exatamente. Os próprios hipnotizadores o Darren Brown diz isso. Sim, não sabem quem é que está a alinhar, quem é que está realmente sugestionado. O Darren Brown, que já falámos dele também aqui, tem agora um special no Netflix. Ele diz, há pouco tempo. Ele diz isso, ele dá esse exemplo. Ele tinha um número que agarrava numa cadeira e dizia, a cadeira estava a voar sozinha. E ele dizia que ao longo desse número, que fez várias vezes, tinha pessoas que diziam, eu sabia que tu estavas a agarrar numa cadeira, mas estava em palco, então senti-me compelido a dizer que não. Houve outras pessoas que disseram, eu sabia que havia um truque, que não era possível eu deixar de ver uma cadeira invisível, ou seja, que voava de uma forma sem que ninguém lhe pegasse, portanto tinham algum pé na realidade, e tinha pessoas que estavam absolutamente convencidas que a cadeira tinha voado, e que ele próprio, que faz hipnose e que utiliza a hipnose há décadas, não sabe até que ponto é que aquilo funciona ou não funciona. Sim, não sei se haverá algum estudo que relaciona a capacidade de ser sugestionado ou hipnotizado com a crença religiosa, porque eu diria, assim, de cabeça, que os ateus serão mais difíceis de hipnotizar, se calhar. Porque acho que a hipnose, por exemplo, nesse caso, vem um bocadinho, se calhar já estás habituado a embarcar numa coisa que te faz acreditar em coisas para as quais não há provas, ou acreditas em coisas para as quais não há provas físicas, e isso pode potenciar a tua sugestibilidade para ser hipnotizado. Várias vezes nós fomos, não diria reprimidos, mas falaram de que nós de vez em quando damos assim uns pontapés nas palavras. E eu queria responder a isso. Sim. Que é... Vão para o caralho. É isso? Ide para o caralho. Não. Nós aqui estamos sempre passíveis de ser corrigidos e de ouvir o que as pessoas têm para dizer. Agora, eu acho que nós temos um registro muito informal aqui. Claro. Imagina se fôssemos os dois serem entrevistados na televisão durante 5 minutos, há uma espécie de concentração em relação à forma como falas diferente do que aqui podíamos estar os dois numa sala a conversar ou beber café. E toda a gente, quando está com os amigos, acho eu, num ambiente mais informal, porque se atropela, diz palavras que sabe que estão erradas. Sim. Não quer dizer que nós não digamos, ou seja, não digamos. A gente não digamos erros, que são mesmo erros. Não estou a dizer que não. Sim. Mas muitas vezes é uma forma de falar, porque te atropelas, porque estás um bocado a cagar para as concordâncias de género e de número, muitas vezes, não é? Portanto, o que eu quero dizer é, pessoas que nos corrigem, continuem, mas agora gravem-se 1 horinha a falar com os vossos amigos e depois ouçam, que é para nós vermos. E acho que para nos corrigir o português é preciso primeiro ir a patreon.com/sem-barbas na língua e contribuir pelo menos com $1 por mês. Exatamente. Assim, sim. Aí nós levamos a sério as vossas... Se for mais, até nos podem castigar com uma pequena raquete de ping-pong nas nádegas. Podem vir aqui e sempre que nós dissermos uma bacurada, dão-nos com uma reguada no nalguedo, por exemplo. Exatamente. Como é que estão essas nádegas? Estão boas aí para apanhar? As minhas estão boas. As minhas sempre tive excelentes nádegas, por acaso. Tenho pernas de centauro, eu. Tenho muito mais massa muscular nas pernas. Okay. Da cintura para baixo. Tudo. O teu rabo é elogiado entre o sexo feminino? Já tiveste? Já foi, sim. Eu lembro quando era puto, na escola, elogiavam muito as minhas pernas e o meu rabo. E entre o... E o pénis, porque eu andava todo nu na escola. Mas isso era porque eras pobre, não é? Mas na minha escola também não seria muito elogiado, porque ali na Dameia, na Buraca, provavelmente tinha concorrência. Mas sim. E entre o sexo masculino, já algum homem te apalpou o rabo ou disse alguma coisa do teu rabo? Já te aconteceu? Já me apalparam o rabo uma vez numa discoteca em Espanha. Sim, também, um gajo. Uma vez. Sim. E eu virei-me para trás, mamei-lhe da boca e disse: vês o que é que estás a perder? Vês? Se eu fosse gay,
Vês? Olha aqui o Esparta-Pila. Vê? Aí, se eu fosse gay. E basei. Sim. Não, pá, não tive a certeza quem foi, mas olha, era só gajo e... A mim aconteceu uma vez no Frágil, eu até estava com uma miúda. Mas também aí puseste-te a jeito, não é? Sim, não. Puseste-te a jeito. O que levou eu a tentar ter um debate sobre a questão de género e da orientação Sim. sexual, que não dava em nada, porque estava toda a gente bêbada, especialmente Sim. o gajo, que eu não me lembro bem se ele estava ou em tronco nu ou com um tank top que podia estar em tronco nu. Ok. Mas eu lembro que estava a tentar bater o couro a uma miúda que estava comigo e estava de costas e de repente levei um pau no rabo e percebi logo que não tinha sido ela. Yeah. E quando me virei-me e ele era enorme. Yeah. Eu não podia, mesmo que quisesse fazer aquela do homofóbico, qualquer coisa, disse, e o que eu disse, pá, não faças isso. Porquê? Estás aqui? Eu disse, não, mas olha, está aqui esta miúda, também não lhe palpo o rabo. Isto não tem a ver com ser homem ou ser mulher, tem a ver com uma questão de trato. Quando é assim, deixas rolar, depois morde-lhe a pila. É a única forma de defenderes. Mas tive isso, sim. Já tive alguns, já lembro de uma vez passar 2 gajos no Colombo e olharem e dizerem qualquer cena. Pá, tinha para aí 20. Mas recebo algumas mensagens, por acaso, de gays eu também, a dizer que eu sou muito fofinho. Sim. Pareço um ursinho. Também. Deve ser tipo um bear, se calhar. Mas não tenho pelos no peito, não tenho muitos. Nem nas costas. Há eu por acaso nunca, tirando uma cena muito estranha, até foi por e-mail. E tentaram-me violar em Londres. Sim, já contei sim, essa história. Acho que prova que eu sou bastante atraente. Atenção. Eu tive uma vez um tipo que, estranhíssimo, me mandou um e-mail e tenho um trabalho para ti aqui no Porto e vem cá. Eu na altura te disse, fala com o meu agente. Eu não, por acaso tinha uma agente literária, não era agente. E porque achei aquilo estranho. E ele disse, não, tem que ser eu e tu, tens que vir ao Porto. Eu achei aquilo muito estranho e eu nunca mais disse nada. Portanto, aí acho que não era apenas amor homossexual, era mesmo tirar um rapto e sequestro e violação. De vez em quando recebo no Facebook assim uns olás, assim um bocado já a pescar o olhinho, não é? Sim. Um amigo meu recebeu muito direto, foi queres foder? Olha. E ele disse não, obrigado e tal. Sim. E o gajo respondeu, tu é que perdes. Então, olha, assim, autoestima. Sim. Por acaso recebemos uma mensagem, um mail grande há pouco tempo e depois ainda não respondi. Já nem sei se foi para a minha página, se foi para o mail do Barbas na Língua, que era sobre um rapaz gay que dizia que começou a ouvir o podcast, e adorava, e que era o único podcast que ele ouvia de heterossexuais. E que gostava muito da nossa postura boa aberta em relação a isso, e às vezes até falar de mesmas piadas com gays ou com homossexualidade, que ele achava giro e que nós não tínhamos problemas de falar da homossexualidade de uma forma aberta e sem complexos. E, portanto, sim, nesse caso, ou seja, nós gozamos consecutivamente com heterossexuais. Sim, ou seja, sim, a heterossexualidade, e especialmente a heterossexualidade de certos homens, é muito risível também, não é? Sim. Muito... Aliás, basta ver o Casados à Primeira Vista para perceber isso, não é? Sim. Aquilo também é o meu guilty pleasure. Tenho visto. Eu acho que vamos deixar isso para o bónus. Sim, já vamos falar. Para o bónus. Isto é para quem não sabe, informamos os comuns dos mortais que vamos fazer isso? Sim, ainda não sabemos bem quanto tempo é que vai ser, mas ou seja, nós estamos aqui a gravar isto, o podcast está a continuar gratuito, como sempre. Sim. Quem contribuir, começa num $1 no Patreon /Sem Barbas na Língua, pode contribuir com alguns níveis, e o terceiro nível, que dá acesso à gravação vídeo, que nós estamos a gravar o podcast agora em vídeo, vamos fazer ali uma última rábula de 5 minutos só mesmo para agradecer, porque ainda é um esforço financeiro que nós agradecemos muito, e quanto mais pudermos dar a quem coisa, mas não descurando a parte gratuita que é para toda a gente e que nós queremos que continue assim. Exatamente. Portanto, queremos, sim, senhor. Também está disponível no Spotify, não se esqueçam disso. É verdade, no Spotify, é bombar. Próximo tema. Ou vamos já a perguntas de patronos. Temos vários temas e perguntas. Tens que procurar aí, não é? Tenho que ir aqui, vamos ver se isto não dá merda. Se isto não dá merda, é possível. Então, quando procuras, eu vou só falar aqui mais um caso, ainda regressando aos missionários, que era só para fazer uma espécie de ponto com o comunismo, quando apareceu. Ou seja, se tu chegares a um lugar onde as pessoas são carenciadas, onde a vida é difícil, onde és explorado, com uma mensagem de libertação e de novidade,
como aconteceu, imagina que tu eras um agricultor ou um operário em 1917 em São Petersburgo e vinham uns tipos dizer, não, olha, vocês foram explorados a vida inteira, este sistema do czar que vos oprime não vai a lado nenhum. Sim. E nós temos uma forma em que toda a gente receba aquilo que merece. É uma coisa brutal, é revolucionária para a tua cabeça. Sim. E eu acho que a religião também funciona assim quando tu levas esta palavra de Deus e, como tu dizes, e vamos-te arranjar um emprego e vais ser salvo, não é? Funciona muito bem junto da nossa credulidade. Claro, até porque se toda a gente estivesse na boa, não é? Era muito mais difícil as religiões, as seitas, os burlões, qualquer tipo de coisa pegar. Se toda a gente estivesse altamente satisfeita com tudo o que se passa à sua volta e com a vida, a Igreja sempre entrou como uma forma de organizar o que estava mal, não é? E não como isto está tudo bem, agora a religião vai meter isto ainda melhor. Não, era tipo, está na merda, precisamos aqui de uma hierarquia, de uma ordem social quase para meter ordem na casa, para esta merda não ser um caos. Pois, lá voltamos depois para o debate, que ainda agora nos Açores tive esse debate, que é muita gente, até as pessoas que não acreditam em Deus. Eu não estou a dizer que a religião não tinha tido uma... que eu vou ver aqui a câmara. Vai lá. Eu não estou a dizer que a religião não tenha tido uma função ao longo até de milhares de anos, com todas as coisas más que criou, obviamente, de violência, de perseguição, mas teve aquilo que nós dissemos, também tinha um elemento de coesão social. Sim. Eu não estou a dizer... Agora, a esta altura do campeonato, achar que, como eu já ouvi muitas vezes, e entre ateus, que foi a religião, especialmente o cristianismo, que nos permitiu ser pessoas mais civilizadas, é completamente bullshit, porque, por exemplo, o budismo existia 500 anos antes do nascimento de Cristo e é uma religião bem mais pacífica e se calhar aconselha um estilo de vida e de atuação mais em prol do outro e mais benéfico para a coexistência entre os humanos. Só que não tinha truques de magia, essa não é? Não tinha showmanship. Não tinha showmanship. Mas pronto, é isso. Missionários e cenas e comunas. Vamos então ver aqui as perguntas dos patronos. São perguntas, alguns são densos, portanto se calhar depois guardamos para outro. Sim, para um especial. Sim, vamos responder só pela rama e ver alguns. Que é o Gonçalo Diamond Val diz: o que acharam da manifestação dos franceses devido ao preço do combustível? Acham que os portugueses também precisam de tomar medidas semelhantes? Eu vi por alto, mas eu devo dizer que tudo o que seja partir merdas em prol de algo que as pessoas acham que é um direito, eu acho bem. Não acho que seja assim. É tal cena. A violência não resolve nada, mas às vezes ajuda. E eu acho que em Portugal sofremos do mal de sermos um bocado conas. Sim. Mas também é porque as cenas não estão assim tão mal. Percebes? Lá também, se calhar, provavelmente estão melhor do que cá. Eu acho que há um grau, não só os franceses acho que são uma sociedade muito mais politizada e participativa, tal como os espanhóis, como a própria estrutura do Estado, não é? Da social-democracia sempre foi muito mais forte do que cá. Portanto, os trabalhadores sempre tiveram mais direitos, o sistema de saúde funcionou melhor, as reformas são melhores. Portanto, há uma maior... quando tiram uma coisa a que tu estás muito habituado, não é? Há uma maior repercussão. Sim. Tem a ver com os preços da gasolina, não é? Sim. Aquilo lá. Cá também houve há uns anos. Nós tivemos também a manifestação dos estivadores esta semana. Sim. Mas houve há uns anos que pararam mesmo e começou a haver falta de alimentos nos supermercados, não é? E houve assim umas coisas. E... os gajos têm poder e é bom ver pessoas a usar esse poder para fazer alguma pressão. Claro que morreu gente, não é? Já não é fixe. Se calhar gente inocente. Morreram 2 ou 3 pessoas. Não sei nos confrontos policiais. Sim. Não sei de que lado foram. Se foram pessoas apanhadas se foi nos confrontos. Não sei. Só vi eu acho que, portanto, o protesto organizado ou protesto foi essencial. Por exemplo, na luta dos direitos dos trabalhadores, desde a Revolução Industrial até agora, quantidade de pessoas que se sacrificou por uma causa para que tu hoje possas ter algumas condições de trabalho, sendo que em muitos aspectos ainda estás a voltar atrás. Depois havemos de falar disso, mas quando falamos do Black Friday, mas por causa das novas empresas, especialmente uma chamada XPO, que são empresas de logística, porque cada vez há menos retalho ao público e, portanto, há cada vez mais retalho eletrónico, não é? Então, grandes empresas como a Nike ou como a Disney, que estão a competir com a Amazon, não
têm que contratar empresas exteriores para fazer essa entrega, porque a exigência é cada vez maior. Tu agora queres uma coisa em 3 horas em tua casa. E as condições dos trabalhadores são assustadoras. E estamos a falar nos Estados Unidos. Mas já lá iremos. Sim, mesmo, por exemplo, os taxistas, quando fizeram aquilo, eu não concordo muito com as reivindicações deles. E acho que eles estão na situação que estão, porque o serviço durante muitos anos era mau e surgiu alguém a fazer um serviço melhor. Mas eu valorizo aquilo. Acho que quando uma classe se une para tentar melhorar as suas condições, mesmo que nós de fora achemos que eles já estão bem na vida, que é o que acontece muitas vezes com os médicos, não é? Com os gajos, o pessoal da CP, do metro. Nós estamos de fora, o que é que eles têm a razão para queixar quando há tanta gente pior? Mas toda a gente que tem um objetivo em comum se una e faça pressão sobre o governo ou sobre quem decide, eu acho que é sempre de valorizar, mesmo que nós achemos que não é legítimo a luta, porque mais vale isso do que queixar-se no café e não fazer nada. Sim. No outro dia um taxista dizia uma coisa que era interessante, por causa dos Ubers. Ele estava a dizer, uma das razões que eu nunca trabalhei para a Uber é porque eles são explorados. Portanto, as minhas reivindicações também são, de certa maneira, ainda que não sejam diretamente, não seja essa a minha principal motivação, são para eles terem melhores condições de trabalho. Sim. Para eles terem as mesmas responsabilidades, mas depois não trabalharem nas condições que trabalham, a receberem muito menos à hora, sem uma série de regalias que o trabalhador deve ter, quando desconta. É assim. Joana Neto Bernardo diz: boa noite, meninos. Hugo, sugestões de bons livros para oferecer no Natal, de preferência recentes. O ano passado segui a tua sugestão de Joan Didion. Sim. E correu bem. Também te tenho de agradecer a dica do Chutney-Fy, fiquei cliente. Obrigada e beijinhos aos dois. É assim, eu devia estar a receber dinheiro de todas essas já pessoas, viste, não é? Tens aqui és um influencer. És um influencer. Olha, por acaso há um livro muito giro para o Natal que se chama Chapadas à Padrasto. Eu ia dizer isso, Chapadas à Padrasto, livro de um tal de Guilherme Duarte, não é? Já está, já é do ano passado, já não é muito recente. Não, mas sugere aí um livro. Olha, o livro chamado The Nix, que estou a acabar de ler agora, é um livro grande, mas que vale a pena porque faz uma excelente radiografia dos últimos 30, 40 anos da sociedade ocidental, do Nathan Hill. O Czar do Amor e do Tecno, que é um livro que tem uma coisa muito boa que é rara às vezes encontrar na literatura portuguesa, que é sentido de humor, do Anthony Mara. Foram 2 escritores com quem eu estive agora nos Açores e que estive a ler os livros deles e, portanto, ainda estão frescos e que recomendo. Que mais? Há um novo livro do Afonso Cruz, que eu ainda não li, mas dizem que é bom, não é? Estava a tentar pensar em mais algum português. Há também um livro de um português que eu ainda não li, mas que é de um ex-prémio Leia, do Afonso Cabral, que escreveu um livro chamado Pão de Açúcar sobre aquele crime do transgénero no Porto, aqui há uns anos. Já vi boas reviews também. Sim. Ele é meu amigo do Facebook, nunca o conheci, mas reparei no outro dia. O gajo é Bada Novo, não é? Recebeu o prémio Bada Novo. Sim, sim. Dizem que é bom. Pronto. E já agora, fora da ficção, eu sei que é um best-seller e que toda a gente leu, mas realmente vale a pena ler, que é o Sapiens, que é um livro muito interessante para não só para perceber como é que nós somos o que somos, os Homo sapiens, mas também é um banho de humildade para perceber que somos mais um animal e que o simples facto de sermos os únicos humanos restantes, descontando, porque houve outros, o Homo erectus, o Homo forenses, era tudo homo, era tudo homossexual na altura. Tudo peneiragem. Por isso é que só sobrevivemos nós, né? Esses homos todos. Sim. Que é exatamente como... Aliás, nós tínhamos mais parecências que eles do que os leões têm com as panteras ou com os leopardos, até porque algumas destes géneros, nós éramos todos género humano, não é? Depois ou espécies diferentes. Não, até acho que não sei se não seríamos da mesma espécie. Peço desculpa, não sou biólogo. Mas alguns chegaram a truca-truca e a procriar, não é? Pois. Como o Neandertal com o Sapiens. Saiu merda, né? Saiu um gajo deficiente. E é um livro excelente para nós, uma certa humildade, não acharmos que estamos aqui porque fomos os eleitos e que somos os campeões disto tudo, e perceber que houve outros humanos que, eu não me lembro se era o Homo forensis ou o Homo erectus, que teve cá ainda mais tempo do que o Neandertal, portanto tipo 1 milhão de anos. E havia um especialista que dizia: o Homo sapiens não vai cá estar 1 milhão de anos de certeza absoluta. Sim.
Sim, provavelmente vamos nos rebentar. José Veloso pergunta: em que situações, como conhecer mais frequentemente pessoas que depois deram em amizades, relacionamento próximos, excluindo alturas de menor autonomia como a infância? Nota algumas mudanças nos hábitos e maneiras como a população mais nova desenvolve esses laços. Acho que isto é uma boa ligação para depois falarmos da questão da falta de sexo entre os mais novos. Sim. Mas como é que tu fazes amizades? Epá, dificilmente. Até porque és um gajo difícil. Sim, eu sempre fui de amizades muito próximas. Quase todas as minhas amizades, assim, do meu círculo mais próximo, algumas vêm de nascença, porque os nossos pais eram amigos, outras vêm do infantário, com 3 anos, e as outras vêm da primária e ali do 7º ano. Quase todas. Depois foram amizades mesmo de pessoas que eu ainda estou sempre junto. Por exemplo, da faculdade não sobrou uma ou duas pessoas com quem eu me dou bem, mas que às vezes estamos 2 ou 3 anos sem nos ver, vemos festas de anos ou assim. E do trabalho, apesar de na altura dar, depois quando sai do trabalho normalmente há um afastamento. Então tu és bastante conservador nas tuas relações sociais. É muito difícil entrar no meu grupo de amigos mais próximo, tanto através de mim como através dos outros. Mas depois, nos últimos anos, acho que tenho feito. Tu és um deles, não é? O Ricardo Cardoso, que faz os sketches comigo também. O Nuno Pitts, que é o meu agente, também acabamos por sair e nos dar, e temos uma relação de amizade. Portanto, acaba por ser no contexto profissional, tudo. Sim, o contexto profissional acho que é, a partir de uma certa idade é onde sim. tu fazes mais amigos. Sim. A menos que vás de férias com amigos de amigos, mas aí, mais uma vez, tem que ser amigos de amigos. Não é? E talvez neste contexto profissional por onde eu me virei, talvez seja mais fácil fazer amizades, no sentido em que eu, quando estava numa agência ou numa consultora, eu não queria depois ir jantar e estar a falar de informática e de consultoria. Sim. E era muito que às vezes que isso que acontecia. E enquanto nesta área eu acabo por falar de humor e de outras coisas que se calhar depois no meu grupo de amigos não é o assunto mais recorrente, porque eu não vou estar a falar de mim, não é? Claro. Só. E então acho que isso acabou se calhar por abrir o espaço mais a novas amizades, por serem falados assuntos que me interessam. E que às vezes não acontece no contexto das empresas normais, porque está toda a gente a dizer mal do chefe, ou a dizer mal daquele colega, ou a falar do trabalho. Mas é curioso, porque hoje em dia em que há muito maior mobilidade social, ou seja, imagina, há 100 anos uma pessoa de uma classe social só se dava com essa classe social. Hoje em dia isso não é necessariamente assim, não é? Sim. Basta tu entrares hoje na faculdade, que era coisa que há 50 anos nem toda a gente entrava, Sim. para começares a ter amigos de lugares diferentes, de classes sociais diferentes, com histórias diferentes, a própria possibilidade de viajares e trabalhares e estudares no estrangeiro. E, no entanto, outras ferramentas, como as redes sociais, que permitem conhecer pessoas e aproximar-te. No entanto, o FaceTime real que tu passas com pessoas, não é? Quando nós estávamos a falar há pouco das tribos que têm muito FaceTime, passam muito tempo uns com os outros, é cada vez menor, e isso resulta num tema que nós queremos aqui falar hoje, que é os mais novos hoje têm cada vez menos sexo. Pois é, mas é uma coisa que à partida tu não dirias, não é? Sim. A minha ideia é que a juventude anda aí a pinar que nem maluco. Nos últimos 10 anos, acho que é nos últimos 10 anos, estava a ver uma coisa sobre isso, nos Estados Unidos, a média era uma pessoa ter 62 relações sexuais por ano e já vai em 52. Uma por semana. Sendo que há uns que pinam muito mais e outros não pinam nada. Pois, não é? sim. Há muita gente que não pina nada, porque há muita gente aí a pinar 3, 4 vezes por semana, facilmente. As pessoas passam muito menos tempo como casal, ou seja, estão muito menos tempo com o namorado, hoje em dia. Sim. Portanto, logo não tens parceiro, é mais complicado teres uma relação sexual com alguma assiduidade. Não para é? os homens, né? Para os homens. Para as mulheres é só quererem. Está bem, mas estou a dizer, se não tens parceiro, mais dificilmente... a não ser que tenhas one night stand todas as noites, não é? Mas os homens, se tivessem a facilidade das mulheres, os homens solteiros pinavam todos os dias. Porque todos os dias lhes apetecia, iam para a noite tentar sacar gajas. Já vão? Só que não conseguem. Já vão, só que não conseguem. No entanto, aumentou a masturbação, a frequência da masturbação. Ok. Já não é mau. No caso das mulheres, para o triplo. Pois. Porque no caso das mulheres ainda por cima havia o estigma Sim. Não é? Da masturbação. Não podiam tocar na campainha de Satã, senão aparecia o Belzebu. Isso queriam elas. Sim. Mas mesmo assim eu conheço algumas mulheres que, ou casos, não pode não ser através delas pessoalmente, que nunca se masturbaram. E depois às vezes tinham namorados e tipo, não se vinham, não tinham orgasmos. Ele não me faz vir. Não, filha, tu é que não te fazes vir a ti.
Porque uma coisa é uma mulher que já tem orgasmos sozinha, Sim, já teve orgasmos com outros homens Sim. e depois aquele não satisfaz. Sim. Acredito que até seja a maioria dos casos. Mas uma mulher que nunca se masturbou, ela tem ali qualquer problema. Sim, mas Pode ser psicológico. dizer pode que ser... o homem, nesse aspecto, também deve dar uma mãozinha, literalmente, Sim. e se perceber que há essa espécie de bloqueio, tentar falar sobre isso. Ou seja, não é chegar lá e pumba, cá vai disto, não é? Claro, aliás, mas ela é que acho que tem de trabalhar isso sozinha e começar a descobrir o próprio prazer. Dentro destes números que eu estava a ver, de vários estudos sexuais, 30% das mulheres, isto são tudo estatísticas norte-americanas, eles adoram fazer este tipo de sondagens, 30% das mulheres já tinham sentido dores vaginais durante o sexo, mas não diziam nada. Pois. É um bocado, a mulher tem que sofrer, né? Um bocado esse estigma, a mulher tem que Sim, aguentar. muitas vezes estás, ou seja, hoje em dia imagino que menos, mas mesmo assim é a herança cultural, muitas vezes vinda das próprias mulheres, de mães e de avós, é que o sexo é sujo, que o sexo é um dever e que não deves tirar prazer dele. Mas o homem também, quantas vezes já te aleijaram com os dentes? Não é? E um gajo aguenta um bocado, não diz logo, então que essa merda... Não queres dizer porque parece que estás a fazer uma crítica. Claro, é diferente, mas também acontece. Mas o que é engraçado é que a internet possibilitou às pessoas proceder à gratificação social e sexual, que são duas necessidades imediatas do ser humano, numa primeira análise, não é? Ou seja, há muito mais masturbação por causa da fotografia, se calhar até falas com muitas pessoas durante o dia, em jogos e tal, mas depois falta... Mas deve haver uma brutalidade de sexo virtual, de mandar nudes e masturbarem-se um para o outro. Sim. Isso deve haver muito mais. Sim. E depois isso é que se calhar faz com que haja menos sexo. Porque é aquela tal cena, apetece-te fazer sexo, não é? Estás a pensar em alguém que não devias e depois masturbas-te e passa. E pode ser, aí vou-me encontrar com ele, vou-me encontrar com ela. Depois, entretanto, masturbam-se nas câmaras e passou. E agora... Aí a gaja é feia, aí o gajo é gordo. Especialmente quando és novo, se te disserem assim, imagina que tens 19 anos e dizem-te, olha, em Viana do Castelo podes ir pinar, mas tens que apanhar 3 autocarros. Tu vais de autocarro, levas o que for preciso. Se te masturbares antes, já pensas 2 vezes. Já não vais. Já não vais. Pá, 3 autocarros, afinal. Depois amanhã queres outra vez, só passado um bocado, mas ali na altura é tipo, se calhar a estupidez ela não é assim tão boa, não é? E, portanto, há isso, mas é preocupante por um lado. Acho que sim. Acho que o sexo é uma coisa que devia ser mais presente na sociedade. Acho que quem faz mais sexo é obrigatoriamente, por norma, mais feliz. O que acontece é que uma parte importante do sexo não é apenas o alívio da urgência sexual, é a intimidade. Sim. E o que está a acontecer com a masturbação, com a interação através das redes sociais, mesmo que seja de sexo virtual, é que não existe essa intimidade. Sim. E eu acho que muitas vezes é o ego também, não é? Tu teres uma boa noite de sexo e dares prazer à outra pessoa, faz-te sentir bem. Pelo menos a maioria das pessoas, sais lá mais sou bom. Sim, mas isso também, isso até do ponto de vista químico, porque o teu cérebro libertou uma série de enzimas e serotonina ou oxitocina e, aliás, toda a gente sabe que já teve bom sexo, que aquela meia hora seguinte ou 1h30 toda a gente fica mais bem disposta. Ficas com mais fome, ficas divertido e ficas... Não te apetece discutir. Exatamente. Eu faço o quê? Se te fizerem um bom broche antes de ires para o trânsito... Tu vais com outra cena, o pessoal buzina e tu, faz favor de passar. Mas se calhar devia haver uma máquina nos carros, tal como há aquelas máquinas que te impedem de conduzir se estiveres bêbado, em que metias o tubo na pila e depois já não... Fazia-te coisa antes de arrancares e já podias arrancar. E para as mulheres também, um vibrador, um banco vibratório. Testava, ou seja, deixa ver os teus níveis de irritabilidade, estão muito altos, não podes conduzir. Mete aí a pila no tubo. O robô te chupa a pila. Mas sim, Robô chupa-pila era um bom nome para esse tipo de robô. Robô chupa-pila. Sim, robô chupa-pila. TV Shop. Ligue já. 199. E recebe ainda um anal plug. Anal plug, era isso mesmo que ia dizer. Totalmente grátis. Queres continuar isso? Temos alguma coisa mais para falar ou vamos à próxima? Temos mais perguntas? Temos muitas. Então, vamos a mais uma pergunta. O Nuno Mano diz: viva, uma questão para o Guilherme, enquanto expert no que toca a cães, sou expert, porque tenho cães. Há alguma raça de cão que se dê bem a morar num apartamento e que passe grande parte do dia sozinho? Queria adotar, mas não sei se deva, uma vez que passo grande parte do dia a trabalhar, sai às 8, chega às 20. O que achas? O que eu digo sempre... É muito tempo.
mas é o que eu digo sempre a pessoas que querem adotar, que é, o cão vai estar melhor do que no canil. O cão está melhor fechado num apartamento 12 horas, com uma caminha, do que está, mesmo que seja numa cozinha, do que está num canil. Pá. Mas, claro que sim. Mas isso, eu percebo o que tu dizes, estou de acordo, mas isso não é uma justificação para depois uma certa falta de responsabilidade. Ou seja, vamos imaginar que o cão está a 12 horas, trabalhas muito. Pá, é essencial que tu antes de ir trabalhar e depois de chegares passeis com ele, pá, pelo menos 25 minutos. Sim. Ele tem que fazer exercício, especialmente correr. Pá, ao fim de semana tenta compensá-lo, vai dar grandes passeios com ele. E dar atenção à noite quando chegas. E quanto a isso, pá, tens que escolher um cão com baixa intensidade, ou seja, não é um border collie, não é um cão que tu vejas que é muito nervoso, que precisa de fazer muito exercício, tem que ser um cão mais pachorrento, porque às vezes não tem tanto a ver com o tamanho do cão, mas com o nível de atividade física do cão. O Jack Russell são mínimos e são dos cães que precisam mais de atividade. Exatamente. Mas depende muito de cão para cão. Por exemplo, o Pitbull, que é um cão supostamente que precisa montes de exercício. Eu conheço pessoal que tem Pitbull e que tem que ir passear 2 horas antes de sair para o trabalho. 2 horas. Tem que se levantar às 6 da manhã e correr com o cão, porque senão o cão passa-se em casa. Pá, e a minha cadela, ela 5 minutos está a puxar para ir para casa e está a dormir o dia todo no sofá. Claro. Não, mas o que eu estou a dizer é, tens que ver primeiro as raças e depois dentro das raças tentar o temperamento de cada um, se calhar mais calmo, sim, por ou seja, norma. Se calhar ir passear com ele mesmo, acho que alguns canis permitem isso, o test drive. O test drive. Isso é horrível, depois não consegues deixar. Não consegues. Eu quando fui buscar a minha era para isso, passar um dia comigo, já não voltou. Claro, é horrível. E só de ver a felicidade quando ela saiu do canil e chegou ao carro e se começou a esfregar nas mantas, já não dava. Ou então fazes como sugeriu o Louis C.K., que é um que já esteja bem velhinho. Sim. Tu saibas que só vai durar para aí 6 meses e doente e pronto. É verdade, precisa de menos exercício, é mais calmo e é dar um fim de vida digno, mas por outro lado é muito mais... É muito doloroso para ti. Muito doloroso. Mas se os missionários vão para ilhas desertas levar flechadas, é o mínimo que tu podes fazer. Em termos de raça, as que são tipicamente as piores são os boxers... os pitbulls precisam de gastar muito precisam energia. De mais gastar. Border collie, por exemplo, o Sharpei, aquele que eu tive, uma das razões pelas quais eu tive esse cão foi que eu consegui convencer os meus pais, primeiro porque não ladrava e depois porque era um cão que se dava muito bem em apartamento, porque é muito pachorrento, quer dormir. Um bulldog inglês, aqueles gordos, baixinhos, mas já que vais adotar, não olhes para raças, olha para os que lá estão, claro, e vê. Mas canil, a minha cena é sempre tão melhor do que num canil. Há outra coisa que é, tens alguma possibilidade, alguém que viva perto de ti... Há aqueles serviços de dog walking agora. Dog walking, que pelo menos a meio do dia o fossem buscar, ou um vizinho, às vezes faz isso, já fiz isso por ajudei pessoas. Ou arranja uma namorada só para te passear o cão e pronto, mas por norma... Ou adota uma criança e deixa em casa 12 horas e a criança vai buscar o cão, vai passear o cão. Por exemplo, ou arranja 2 cães e já estão... Ou então um gato, que esses estão muito melhor sozinhos. Sim. Mas se tiveres 2 cães, por exemplo, já estão sozinhos muito melhor. Sim. Depois depende da casa, só tens um T0 é uma coisa, se tens um corredor para ele andar a estragar o chão e a correr é outra. Sim. Mas a minha cadela, eu vejo que trabalho em casa a maioria do tempo, ela está a dormir o tempo todo, nem quer, de vez em quando acorda e vai lá ter comigo e pede brincadeira, mas ela dorme 8 horas seguidas durante o dia, se for preciso. E só para ir passear vai, mas também se cansa rápido. Se calhar porque teve tanto tempo em canil, fechada, presa, nem sequer tem pulmão. Fica muito feliz quando vai à rua e correr. Eu ontem esteve a correr com outros cães. Mas tipo, se está a chover, eu abro a porta do prédio e olha para mim, tipo, o olhar dela é tipo, a sério? Vais fazer isto? Tipo, não percebes que está a chover? Não posso mesmo cagar na cozinha. Não dá mesmo hoje para cagar na cozinha. Eu aguento. Ela diz, pá, eu aguento. E portanto é isso. O que eu digo sempre é estão melhor em casa fechados no apartamento do que estão no canil se o resto do tempo compensa. Se chegares a casa e lhe des com um pau porque ele cagou, porque é possível que ele vá cagar e mijar em casa porque é muitas horas. Especialmente, são muitas horas e especialmente cães que quando vão para um espaço novo, até cães que estão habituados a fazer cocó e xixi fora, pode acontecer quando vão para um espaço novo, porque ainda não criaram rotinas e estão nervosos, ou alguma mudança na sua vida de fazer em casa. Portanto, tens de ter alguma paciência. E às vezes até é melhor 12 horas, porque eles podem se aguentar. O meu outro, esta faz. Se ficar, não se aguenta. A minha não faz, nunca fez. Mas o outro que eu tinha aguentava o tempo que fosse preciso. Isso depois também pode fazer mal aos rins e não sei o quê. Claro. Portanto, quase que é melhor ele fazer uma mijada na cozinha à meia da tarde. Podes deixar lá uns jornais. Mas eu tinha uma amiga, tenho um casal de amigos que têm um cão que foram adotar.
Pá, e o cão tem uma cena que é sempre que vê alguém e faz eye contact, tipo, e se vai lá à casa, mija-se. Pá, e é uma cena que eles não conseguem controlar. O cão fica nervoso, tem incontinência. Mas houve uma vez, eu já estou habituado a sempre um balde com uma esfregona. Mas houve uma vez que o cão comeu qualquer coisa na rua e ele viaja imenso e estava fora de casa e a mulher dele acordou com o mau cheiro da merda. Sim. Pá, imagina o que é isto. Eu lembro dela contar isto, a cara dela do ultraje, que eu acordei com cheiro a merda. E fui à cozinha e a parede de azulejos, eu vi fotografias dela, tirou fotografias e mandou ao marido, tipo, às 3 da manhã dizer, olha o que é que o teu cão fez. Eu vou ter que limpar esta merda agora durante uma hora. Pá, era tipo um Pollock, estás a ver? Sim. De merda nos azulejos. Felizmente a minha nunca teve diarreia. A minha está com diarreia agora. Teve ontem um bocadinho. Andou uns dias a vomitar, cagou-se todo. Deve estar com uma gastroenterite, uma cena assim, mas hoje já estava bom. Temos aqui uma pergunta do Pedro Silva, mas é sobre o Brexit e a União Europeia. É uma coisa mais densa. Vamos deixar para a semana, se calhar podemos falar disso. Para a semana, desculpa lá, Pedro, mas vamos dar atenção para a semana. O João Marques pergunta: qual a vossa BD favorita? Continuação de bom trabalho. Tens alguma banda desenhada favorita? Não, posso. Eu gostei muito de ler. Não sou um grande leitor de BD. Gostava de ser mais, porque realmente me interessa. Gosto muito de graphic novels e, por exemplo, posso-lhe aconselhar duas, se calhar ele é um entendido, não estou, que é o Mouse, que, aliás 3, o Mouse, que é, aliás ganhou o prémio Pulitzer, que é a história de um tipo, a história verdadeira de um tipo que foi falar com o pai pela primeira vez sobre os campos de concentração. O pai sobreviveu e depois foi para os Estados Unidos, e em que os judeus são ratos e os nazis são gatos. É um livro incrível mesmo. Mas é uma graphic novel? É graphic novel. Okay. E depois tens o Watchmen, que gostei imenso também. Só vi o filme. E o Persepolis, da Marianne Trapaggi, acho que esse é o nome dela, peço desculpa se me estou a enganar, que é sobre a revolução cultural no Irão, que ela era pequena e teve que fugir para a Alemanha, os pais ficaram. Que também é muito bom. Todos estes que eu disse, peguei neles e tipo li em 2 dias, em 3 dias. Eu, quer dizer, não sei, é banda desenhada, mas a minha favorita e que me marcou, para além dos Tio Patinhas e essas coisas... Sim, disse é para não falar disso quando era pequeno. Do X-Men, era a única que eu fazia coleção. Eu adorava o Homem-Aranha também. O Homem-Aranha nunca gostei muito, mas o X-Men tem lá uma brutalidade de BDs, e à Feira da Ladra procurar aquelas mais raras, não sei, se calhar tem lá alguma coisa que vale dinheiro, tenho que ver isso. Mas era o Calvin and Hobbes depois, foi o que me marcou mais desde muito pequeno. Adoro. E ainda hoje de vez em quando vou revisitar e ler. Sim. Acho que é mesmo incrível, genial. Incrível. Pedro Oliveira, bom dia aos dois. Algum de vocês vai ver Jimmy Carr aqui em Lisboa? Já agora, o que é que acham do caso do Sinel, que emigrou e faz stand-up em inglês? Será um próximo passo para mais comediantes portugueses? Um abraço. Em relação ao Jimmy Carr, devo ir ver. Não estou a contar comprar bilhetes, estou a contar arranjar bilhete. Portanto, quanto é que são os bilhetes? 40. Okay. 40 não é muitos. Não, é o que devia ser stand-up. Dá trabalho a montar um espetáculo. Mas sim, quero ir ver. Não comprei bilhete. Não vai para o quê? No Altice Arena? Não. Tivoli, acho eu. Acho que é Tivoli. Não tenho certeza, mas acho que sim. Não, porque eu agora tenho a agência que está a promover isso, é uma agência com quem eu estou a trabalhar. Quanto ao Cordes? E então conto ir até para o backstage e para os copos com o Jimmy Carr. E gostava muito de trazer aqui ao podcast, mas acho que é quase impossível. Não sei. Sim. Ainda vou tentar. Mas sim, manda a laracha. Sim. Em relação ao... Mas se calhar é melhor tipo, pagarmos do táxi. Não é? Sim, a gente paga-lhe. Não, isso até se fazia uma coisa diferente. Fazia-se aí, montava-se umas câmaras a sério e num estúdio e fazíamos aí. E a agência até fazia isso. Sim. Só como ele provavelmente também não precisa disto para vender os bilhetes para o espetáculo. Não, a cena do vem cá porque é bom para vender os bilhetes também. Sim, não... mas se calhar também pode ser. E ele deve ir, porque depois acho que vai fazer mais espetáculos fora, acho que vai fazer 2 sessões em Lisboa. Então... Se o gajo vier com um tempo, tipo uma semana para passar férias, até se calhar conseguíamos. Agora assim, mas pronto. E depois tínhamos que falar em estrangeiro. Já viste? Pois é, tínhamos que falar. Yes, very nice, welcome to Portugal. Are you enjoying the weather? Yes. You laugh, it's very chilly in the winter. Yes, you should come in the summer. You like a codfish? Yes, very nice. E Bairro Alto. Em relação ao Sinel, eu não sei como é que está agora, se ele ainda está lá ou não. Sei que ele vai fazer agora a tour cá, ele vem sempre cá fazer.
Não sei, ao certo, do que eu sei de que correu foi o que ele contou no Maluco Beleza, penso eu. Eu quando estive com ele numa live falámos um bocadinho sobre isso, mas não muito. E pá, eu acho que sim. Eu acho que para alguém como ele... Em Inglaterra? Sim, em Londres. Para alguém como ele, que eu acho que ele conquistou o público todo que tinha a conquistar cá em Portugal. Ele tem o público mais fiel de stand-up em Portugal, de longe. Como é nicho, é humor muito negro, é mais nicho, nunca vai ser mainstream, não é o que ele quer. E portanto eu acho que ele... Lá o nicho é maior. Sim, ele chegou cá ao topo do que ele quer fazer. Eu acho que ele cá já conquistou o que tinha a conquistar. E portanto acho que nesse caso faz sentido emigrar. Não gosto de ver pessoal que ainda não conquistou nada cá e quer logo ir lá para fora e internacionalizar. Acho que estás aqui, ainda por cima o humor é uma coisa tão da língua e das palavras que... Mas há um caso de um francês, por exemplo, que tem imenso sucesso nos Estados Unidos, tem 2 specials, eu não me lembro do nome dele, e um deles vi e até gostei, ele faz em inglês. Sim, já ouvi falar. Portanto, eu não tenho muito essa ambição. Eu gostava de, para o ano, fazer um open mic em Londres, mais de me testar. Não tenho mesmo ambição nenhuma de fazer carreira lá fora. Mais depressa teria como escrita, tipo traduzir as crónicas e ir publicando em inglês, num blog em inglês e ver se aquilo pega, do que fazer stand-up e começar. Mas fazer, do ponto de vista, às vezes, até para ganhar calo, noutro tipo de situação, sim. Agora, acho que é uma realidade totalmente diferente. A concorrência é muito maior. Para quem faz humor negro, segundo o Sinel estava a dizer, é difícil, porque nos bares, mesmo ao nível dos bares, tu dizes uma piada mais negra, nunca mais te convidam. O politicamente correto está a ficar muito grave lá. Ou já és o Ricky Gervais ou um Jimmy Carr, que já tens o teu público, fazes o que és, estás-te a cagar. Ou então é muito difícil. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que a Bumba, a Mariana, a Bumba na Fofinha, tem um canal em inglês agora, está a começar a fazer vídeos em inglês. Que eu saiba, nunca houve ninguém em Portugal a conseguir ter sucesso. Eu acho que ela pode ter sucesso com isso. Pode ser, se calhar, um primeiro caso de sucesso de internacionalização de um humorista português. Tens já alguns blogs. Tens um gajo que é um blogger de viagens. O gajo é português, escreve em inglês e já ganhou prémios lá fora. Portanto, eu acho que sim. Acho que é uma boa via. Eu não tenho isso... Estavas a falar do politicamente correto e eu esqueci-me de mencionar, quando estávamos há bocado a falar da questão do sexo e de como é que as pessoas faziam menos sexo, um dado interessante que eu encontrei, que é, nos Estados Unidos, pessoas com menos de 25 anos, havia uma espécie de sondagem que 17% achava que era assédio sexual um homem convidar uma mulher para ir beber um copo. Pô, caralho. Era só isso que eu queria. Era matá-los. Olha, era matá-los. Há muito tempo que não queríamos matar, que eu não queria matar ninguém, mas isso era matá-los. Olha, queres... mas se o gajo for feio, né? Se o gajo for rico e bonito, não é assédio. Se for o Cristiano Ronaldo, até és violada, não é? Quem diz como diziam isso... aquelas mulheres no Facebook, como é que é possível ser violada pelo Cristiano Ronaldo? Mas agora, isto é teoria tirada do cu, como a maioria das minhas teorias, as mulheres que dizem isso são mulheres que nunca ninguém as convida para jantar. Não me fodam. São mulheres feias. Não, mas é que eu acho que já há homens a dizer isso também. Mas são os conas que querem a atenção feminina agora com isso, que é tipo os gajos que lá está, que não têm gajas nenhumas e acham que ter essa postura de altamente defensor vai fazer com que tenham mulheres. Tem aquele like no comentário de 3 gajas e ficam, e agora que eu perco a virgindade. E não é, porque elas depois vão foder os cabrões e cagam para esses gajos. Sim. Mas pronto. Mas depois a seguir vão branchar com eles, a dizer, ontem fui com este gajo, é um cabrão. E ele olha a foto da pila dele, olha a foto da pila dele, tão maior que a tua. É bem feito depois para não serem merdas. Bom, Pedro, queres falar do Black Friday? Vamos só correr as perguntas todas por alto. Deixamos. Queres é varrer, não é? É só porque faz parte dos perks de quem contribui. Claro que sim, estamos cá para responder. Portanto, mesmo que respondamos só curto, porque algumas são mais densas, e depois revisitamos, mas dar aqui a atenção. Pedro Lobo diz: bom dia, já sentiram vontade de experimentar a vida no campo? Sim. Sim. Pronto. No entanto, muito obrigado. Não. Isto tem aqui mais um bocadinho. Eu estive agora nos Açores. E uma das coisas que eu pensei é, como é que um sítio, mesmo sendo uma ilha, já está ok, já percebi, é uma ilha, pode levar pessoas a sentirem-se claustrofóbicas ou whatever, mas mesmo assim, a questão é que tu muitas vezes, mesmo não vivendo numa ilha, tu moves-te numa ilha, ou seja, se tu fores a ver, se pudessem fazer uma espécie de mapa pelo onde é que tu te movimentas durante um mês, muitas vezes não sais de 5 km quadrados. Como diz um amigo meu, a tua vida é 90% passada no mesmo pixel do Google Maps. Exatamente, no mesmo pixel, é uma boa. E eu disse, como é que um sítio tão incrível, podes fazer tantas coisas com... Não tem mais gente, porque obviamente não tem também
o próprio Estado, e não só, mas de chamar pessoas. Aliás, os Açores já está a perder um bocadinho de população nos últimos anos. Mas podes ter ali uma qualidade de vida incrível se tivesses, se calhar, mais uma coisa ou outra. Ou podes ter mesmo assim. Estou a falar de São Miguel, não é? Tem 120 e tal mil pessoas. Mas houve um momento ou outro, ou seja, eu já ponderei essa hipótese de viver num sítio mais fora da cidade. Eu teria de estar sempre perto da cidade. Eu fui urbanita durante muito tempo. Eu adorava viver no campo, numa vivenda no meio do nada, a meia hora de Lisboa. Sim. Pronto, mas, no entanto, quando estava lá nos Açores, houve um momento, assim, num domingo, acho que foi num domingo, em que eu disse, não sei até que ponto é que não sentiria falta daquilo que eu já vivo há muitos anos, que são cidades, não só cidades grandes, onde eu saio e à minha volta há sempre movimento. Ou seja, eu saio e há sempre um sítio para vender pão, um sítio para comprar o jornal, um sítio... portanto, agora percebo... E eu como hipocondríaco, não gosto muito de morar muito longe do hospital. Claro. Agora não, tipo, não me faz confusão. Mas eu sei que quando eu for mais velho, isto é uma coisa que me vai fazer confusão de certeza. Que é, se eu precisar de uma ambulância, demora 1 hora a chegar cá, estou morto. Porque, parecendo não, isso influencia na esperança média de vida, muitas vezes. A proximidade dos hospitais. Portanto... Eu acho que devias ter dinheiro para ter um gajo sempre a teu lado com um helicóptero lá na casa de campo. Sim, provavelmente é para aí que eu estou a apontar. É casas com helicóptero. Os meus delírios de grandeza financeira não são muito grandes, não é iates nem helicópteros. Não. Mas, te imagina, ter um apartamentozinho pequenino em Lisboa e uma casa tipo 1 hora e tal, ou até 2 horas, mas no sentido em que poderes variar. Imagina, estava já, agora vou 2 semanas para o campo, quero escrever ou quero... Mas quando tens muita guita, não precisas depois ter uma casa em Lisboa, vais para o hotel de 5 estrelas. Mas eu não estou a falar muita guita, estou a dizer tipo ter um T1zinho aqui e uma casita não sei onde, dentro das possibilidades. Ana Ribeiro, bom dia aos meus barbudos preferidos. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o caso de Samuel Little, o homem que matou mais de 90 mulheres nos Estados Unidos. Um beijinho grande para os dois. Eu não conheço o Samuel, nem conheço o caso, mas por esta descrição parece-me boa gente, né? Matou 90 pessoas. Conhece o caso? Não conheço esse caso. Vamos fazer uma coisa. A Ana a fazer-nos passar por burros. Não é isso. Por desinformados. Não. O problema é que foste tu que não me passaste as perguntas a tempo do Parte 1, eu não consegui entrar. Eu dei-te a password, tu não soubeste entrar? Não, eu tinha que ir ao e-mail e eu não tinha o password do e-mail. Vamos fazer assim, Ana e o outro nosso amigo do Brexit, vamos deixar esses 2 assuntos para o próximo programa, eu vou-me preparar. A única coisa que eu posso dizer já é que não há histórias de mulheres que matem 90 homens, ou se há, não são muito conhecidas. Sim, mas também ainda não sabemos o que é que as mulheres fizeram. Também estamos aqui a julgar o Sr. Samuel sem saber. E imagina, exatamente. Pronto, deixaram queimar o arroz. Portanto, vamos deixar isto em suspenso uma semana, vamos de presunção da inocência para o Samuel durante uma semana. O Tiago Carreira diz: eu gostaria de saber a vossa opinião sobre o futuro das novas gerações, geração essa que passa o tempo todo agarrada como toda telemóvel e internet. Gosto muito do vosso podcast e foi com naturalidade que me tornei vosso patrono. Moro em Amsterdão, lá está, e uma vez por semana vocês fazem-me companhia no meu trabalho. Obrigado. Portanto, o Tiago está sempre mocado quando nos ouve. Por isso é que acha imensa graça, não é? Sim. Provavelmente estava mocado quando decidiu contribuir. Vou pôr aqui dinheiro. Olha, também podes contribuir, mandas um portalzinho daqueles... Sim. Um CD. O pessoal que eu conhecia era um CD com erva lá dentro. Falámos um bocadinho disso, né? A parte do sexo das novas gerações. Ou seja, que ao mesmo tempo que há uma interação social, porque muitas vezes pode estar até a falar, já falámos disso também dos gamers, com um tipo que está na China ou com um amigo que está nos Estados Unidos, está mais do que provado que a interação social cara a cara é importantíssima para o teu bem-estar. É uma das coisas necessárias para um certo equilíbrio. Sim. Eu tenho uma teoria que eu acho que quem é antissocial por natureza beneficia imenso com as redes sociais e as tecnologias, porque lá está o gajo que estava na cave a jogar PlayStation, estava sozinho. É uma espécie de acelerador da extroversão, ou seja, tens mais meios para deixar de ser tímido. E agora, não é deixar de ser tímido, de conviver com outras pessoas iguais a ti, porque o gajo que estava na cava a jogar PlayStation o dia todo não convivia com ninguém. E agora está a falar com 30 pessoas. E algumas pode criar laço. Há muita gente que se conhece a jogar jogos e que são amigos sem se verem e que depois podem se encontrar ou não encontram porque estão noutro país, ou às vezes até vão para outro país visitar porque conheceram alguém, depois levam no cu do Sr. Alfredo, que afinal não era um gajo de 14 anos, era um velhote de 60. Mas eu acho que é bom. Agora, para quem é sociável,
para quem gosta de estar com pessoas, se calhar é mais prejudicial, porque acaba por estar menos. Mas acho que é o reverso da medalha, não é? Mas pronto, já falámos disso. Podemos revisitar também este tema mais à frente. Talvez trazer um jovem, pois é isso, sim. Um exemplar jovem. Trazer alguém da geração Z que sim. nasceu já no digital. E vamos à última. João Maranha diz: qual é a vossa televisão? Qual é a vossa opinião sobre espaços televisivos para tertúlias? Falou-se ultimamente dos comentários da Joana Latino à presença de Júlia Palha na festa da GQ. Sabes o que aconteceu? Não, porque acho que sei que é aquele programa de famosos. Sim, da Passadeira Vermelha. E a minha posição em relação a isso, e já há muito tempo falamos disso aqui, é não toco, ou seja, não leio, não vejo, mesmo nos dentistas não pego nessas revistas. Não me interessa saber, porque é uma espécie de máquina de fazer cocó, de não assuntos. E temos problemas técnicos? Não sei, podemos ter. Estás a apontar a câmera para mim? Estou. E de maneira... Sou bonito, não sou? Olha isso, olha aí a ver os pontos negros. Não, está a gravar. Sim. Mas eu não consigo ver a bateria que isto tem. Eu não sei. Não sei. Ele está aqui a fazer macacadas para quem não vê o vídeo. Mete a pila para dentro, Guilherme. Quem contribui com $5 por mês pode ver a pila. Pode ver isto. Não sei o que é que se passou, mas essas tertúlias do social, não vejo as do social nem as do futebol. Eu vejo mais as do social do que as do futebol. Okay. Vejo o que é que aconteceu então para podermos responder ao nosso patrono, que merece? Vejo pouco. O que acontece é que muitas vezes quando eu me deito está a dar e estou a fazer aquele zapping e acabo por parar ali. E a minha namorada também. Foi a Joana Latino, que é uma... Mas que já foi jornalista e que agora e que é conhecida por ser frontal, para não ser uma besta. Tipo aqueles concorrentes dos reality shows que diziam: sou muito frontal, é que eu tenho para dizer, mas digo. Pronto, não tem muitas papas na língua, se calhar também não tem tantos amigos no meio como os outros, que às vezes têm que ter mais paninhos quentes. Ela teve um comentário sobre uma atriz modelo, que pelo visto é essa Júlia Palha, que tem umas mamas épicas, vamos dizer assim, com um elogio. E ela é muito gira. É mesmo muito gira. E tem uma prateleira, como ela. A Joana Latino referiu-se àquilo como uma prateleira. Esses vestidos, as tuas mamas chegam primeiro do que tu. E dá vontade de pousar aí o copo e não sei o quê. Pronto. E a Júlia Palha veio dizer que aquilo era horrível. Ouvi comentários de mulheres assim. E que ela sofreu muito com isso e não sei o quê. E pronto, aqui as duas questões. Que é, primeiro, a outra dizer aquilo. Não sei. Eu não vi esses comentários. Vi só depois de lido. Portanto, nem não consigo perceber a intenção. Que pronto, pode ser ou não mau, mas depois é também uma gaja que é linda e que é jeitosa e que todos os homens cobiçam também estar a fazer uma nós, as mulheres vêm de todas as formas e feitios porque coitadinha de mim. Não. Também não faz muito sentido. Vê-se muitas vezes muitas mulheres que são muito bonitas, como quando... Não, se calhar devia ter dito era... Sim, realmente tenho uma grande prateleira. Quem te dera chupa aqui. Invejosa. Chupa invejosa. Tens aí os bicos a tocar nos joelhos. E pronto. E era isso. Não sei se é o caso da Joana Latino, mas pronto. Se a Palha quiser utilizar esta frase, sim. E eu achei isso engraçado, porque não é sequer daquelas mulheres que uns acham gira, outros não acham gira. Eu nem conhecia e fui ver o Instagram e andei lá a ver bastantes fotos. Agora já é seguidor. Não, por acaso não. Mas, e portanto é uma mulher bonita que tem que também... cagar para esses comentários. Ou seja, imaginemos isto, imagina. Eu lembro uma história, uma vez contaram uma história, uma pessoa que tinha uma boa prateleira também, a dizer o choque que foi quando de repente num verão passou a ter mamas. E a forma como os homens, até os amigos do pai, passaram a olhar para ela de maneiras diferentes. Isso para uma miúda de 12, 13 anos é brutal. Eu não estou a dizer que que não pode... que a Joana Palha não possa ter algum tipo de... Acho que ela queria, já equacionou a redução do peito. E que não possa, e que isso não seja um problema, e que não seja uma forma de ela estar autoconsciente em relação à sua aparência, tudo bem. Aceito isso e aceito que possa ter essa reação. Mas pessoas como ela, se têm essa voz junto do público, e provavelmente terá milhares de seguidores, por um lado... A constante vitimização, percebes? E não estamos aqui a falar de violência física, pelo menos não sei se houve violência física, a constante vitimização da mulher, das mulheres, também não é boa no sentido em que
também chega a um ponto, e acho que já falámos disso aqui, mas num podcast que opunha duas mulheres que neste aspecto falavam sobre isso, que até sobre os convites de ir sair. E uma dizia que muitas vezes as mulheres diziam que sim a tudo, porque se sentiam obrigadas a isso, e a outra mulher, que trabalhava com pessoas abusadas na faculdade, dizia que... tirando os casos de realmente violência e de violação, que há momentos em que a mulher também tem que dar um passo à frente, ou seja, que ainda que sinta esse constrangimento, e não estou a falar de um constrangimento em que está em causa a sua integridade física, mas dizer, meu amigo, não, sabes? E então neste caso, se calhar dizer sim, tenho umas mamas grandes e depois... Sim, e eu vejo muitas vezes isto, tanto as mulheres como os homens, principalmente no show business, que é porque as pessoas não me levavam muito a sério porque eu sou demasiado bonito e então achavam que eu não podia ser inteligente. Vê-se muitas atrizes e atores a falar disso e é tipo, vão-se foder. Vocês estão a jogar a vida no nível fácil, que é, estão a jogar o jogo, aparece o menu, para escolheres o coisa e pode ser beginner, não é? O easy mode. Porque se vocês fossem feios, vocês estavam a jogar, a vida era muito mais difícil. Não quer dizer que depois não possam ter as mesmas tragédias e problemas psicológicos e morte e tragédia à vossa volta. Sim, mas à partida a vossa vida está muito mais facilitada porque o mundo é feito para os bonitos, principalmente o show business, não é? E por isso é que vês tanta gente bonita sem talento, porque foi um acelerador o facto de serem bonitos. E depois não quer dizer que não haja pessoal. O Brad Pitt é um ator de caraças, não é? É um grande ator, o Leonardo DiCaprio é um grande ator. E são bafejados pela sorte genética. E mulheres, a mesma coisa, não é? Uma Charlize Theron já ganhou um Oscar e é das mulheres mais bonitas do mundo. Portanto, e que tens cantores e cantoras que são... Portanto, agora quando se vê encaixado, isto é muito difícil para mim porque eu sou demasiado bonita e as pessoas não me levam a sério. Vão-se foder. Vão-se foder. Até porque é falso, é fake. É fake, na maioria dos casos é fake. Não, eles sabem perfeitamente que a vida foi fácil. Principalmente as mulheres bonitas. Também tem muito prejudicado em muitas coisas, né? O assédio e essas coisas. Mas a vida é mais fácil, pá. Olha, para finalizar, o que te terás dizer sobre Black Friday? Tu já escreveste em sede própria sobre isso, não é? No Sapo 24. Sim. Quem não leu, vá ler. Sou muito preconceituoso em relação às pessoas que ali estão. Por exemplo, eu não discrimino pela raça, pelo sexo, pela orientação sexual, mas discrimino pessoas pelas que vão à Black Friday e pelas que não vão. Principal, aquele estar ali à espera e entrar a correr pela loja, eu acho que és burro. Porque podes ir pela simples diversão de ir a uma cena, tipo quase como ir à montanha russa. Eu consigo perceber isso, de estares ali ser uma coisa diferente e a adrenalina. Ok, acho que até me via a ir numa de estudo sociológico, com uma GoPro na cabeça, aquilo. Mas não são bens essenciais, percebes? Se fosse tipo bens essenciais, agora é porque queres comprar o LCD que custa 1000, mas só tens 500. E então vais lá e aproveitas aquele dia, como se o de 500 não te chegasse. E se precisas do Black Friday para ter alguma daquelas coisas, é porque estás a querer viver acima das possibilidades. Acho eu. Porque nada dali é essencial. Nós não deixamos de ser macacos quitados, como costumamos dizer aqui. E uma das coisas interessantes é que o Homo sapiens passou de estar no meio da cadeia alimentar para o topo da cadeia alimentar em muito pouco tempo. Poucos milhares de anos. Ao contrário dos outros animais. E como tal, há quem diga, especialistas que digam que muitas das nossas inseguranças, da nossa crueldade, dos nossos medos constantes, do nosso comportamento ávido em relação, por exemplo, ao Black Friday, em relação a... tu não vês um leão a matar 20 bisontes para os ter ali à sua volta, não é? Como o bisonte e pronto. E que tem muito a ver com isso, ou seja, de repente ter o poder para controlar, mas ainda ter as mesmas inseguranças e os mesmos medos de passar fome, de ser atacado, que teve durante centenas de milhares de anos. E que isso é uma das... E eu quando estava a ver aquelas pessoas, quando vi segundos dos vídeos das pessoas a entrar, pensei que se calhar tinha um pouco a ver com isso, não é? Com aquela... eu punha um fosso com crocodilos. Era o que eu fazia. Não, fazer daquilo tipo... Abria as cancelas. Claro, fazer uma espécie de jogos sem fronteiras, mas tipo medievais, com cenas tipo... Cenas de picos, bolas de picos a voar. Sem um leão, entra um leão ali. Um indígena daqueles da ilha de... Sentinela. Porque a minha cena é... O meu tempo vale dinheiro. É assim que eu vejo. O meu tempo, nem que seja para estar a não fazer nada. O teu tempo e a tua paz mental, não é? De não estares ali no meio daquela... E eu, por exemplo, eu comprei há pouco tempo, comprei uma PlayStation. Primeira consola que eu comprei na vida.
E estava a apetecer comprar e queria experimentar a realidade virtual para também estar a par dessas cenas. E depois já tinha pensado em comprar, andava a adiar. Soube que estava lá numa loja qualquer, estava sem IVA naquele dia. E olha, 23% de desconto, se calhar aproveito, vou comprar. Só que pensei, tá, lá deve estar uma grande fila. Não vou, depois comecei a fazer as contas, para poupar 100 euros. Eu não vou estar... E se calhar sou um privilegiado, não é? Eu não vou estar numa fila 2 horas para poupar 100 euros. Sim. Eu prefiro pagar 100 euros. Exatamente, eu percebo. Pronto. Isso é luz, isso sim é luz. Sim. E então, mas algumas pessoas disseram, olha, fui lá e não estava ninguém. E eu, fui lá, há lugares para estacionar, entrei, não havia ninguém na fila, comprei, tive 5 minutos na fila e basei. E fiquei contente com isso. Poupei dinheiro, já era uma coisa que eu queria comprar, portanto não fui comprar aquilo só porque estava em desconto, eu já queria comprar e aproveitei. E é nessa perspectiva. Já tens o Red Dead Redemption ou não? Não, ainda não. Eu só tenho FIFA. Estou a jogar FIFA. Saiu um artigo no New York Times tipo a dizer que aquilo era revolucionário, que era uma obra Sim, de arte. toda a gente à minha volta já tem e diz que está de caraças. Só que eu ando com pouquíssimo tempo para jogar jogos que requeiram, né? Deve ser. História e tempo investido. Então tenho jogado mais FIFA, faço uns guides e pronto. E estou a experimentar VR. Que é giro. É giro. Porno ou ainda não? Ainda não consegui. Também só tentei 5 minutos, não dá. Tens que sacar o vídeo, pôr num player para VR especial e não sei o quê. Só que enjoa aquilo um bocadinho. Também não quero estar a bater uma punheta e ficar mal disposto. Vomitar dos dois lados, não é? Isto é gráfico. Mas enjoa os jogos de carros, por exemplo. É brutal, mas enjoa. Mas há uns muito bons. Está muito melhor que o que eu estava à espera, o VR. Ok, tem que ir lá à tua casa então. Agora só falta pôr um sensor, o tal tubo, sensor tubo na pila, sim, não é? quináptico na pila para sentir os movimentos. Ou em alguns casos no ânus. No ânus também. E é um bom jogo. Metes uma coisa no ânus e tens que fugir de um gajo e que senão ele apanha e vai-te ao cu. Muito bem. Então, não se esqueçam, partilhem, subscrevam, contem aos amigos. Sim. Vejam o novo, o sétimo, certo? Sétimo ou oitavo já? Dos Falta de Chá. Oitavo ontem, sim, dedicado aos maluquinhos do CrossFit e aos hipsters que papam todo a tipo de arte e aquelas telas em branco como se fosse uma cena muito genial. Acho que está giro, o feedback tem sido bom deste episódio. Vão ver, pesquisem no YouTube Falta de Chá. E mais importante do que isso tudo, agradecer do fundo do coração. Há já quase 90 pessoas que contribuem para o nosso Patreon, portanto estamos quase a chegar às 100. Vamos fazer o sorteio dos livros. Sorteio de livros. Estamos a chegar lá mais rápido do que eu estava à espera, portanto muito obrigado a todos os que contribuíram, seja $1, seja 3, acho que é 3 o outro nível, seja 5, que são os que têm acesso depois à versão vídeo. Mandem sugestões, vamos tentar obviamente sempre melhorar na qualidade da filmagem, para já ainda está muito arcaico, mas também é um bocado, lá está, manter o registro um bocadinho informal, que isto tem, meio amador, mas obviamente que depois quando tivermos melhor qualidade de imagem, tem mais a ver com a luz do que provavelmente com a câmera. Mas vamos também tratar disso, que isto ainda são versões beta. Estávamos a pensar também aos patronos que quiserem mandar perguntas áudio. Sim. Temos que ver um sistema. Temos uma coisa que atenda a não passar os 30 segundos, porque senão depois no programa perde a sua fluidez. Portanto, façam perguntas curtas, mas se puderem mandar... Temos que ver como é que fazemos isso, porque o ideal era para o WhatsApp. Só que... Eu não vou dar o meu número a ninguém. Pois, exato. Ou arranjamos um número para isso e temos que arranjar o telemóvel, é chato. Não, mas não dá para gravares no telemóvel e meteres lá no Patreon? Não sei se dá. Mas já nas mensagens, mandar por mensagem? Podem, se calhar, enviar para a minha página, por exemplo, porque no Facebook tens logo a cena para fazer áudio. Não sei se quando é para páginas também tem. Se não, mandem por mail, mas nós vamos tentar ver a melhor forma. Se calhar o Patreon tem alguma coisa para isso. Ok. Patreon.com barras na língua, sem barbas na língua, e vão lá ver se vos interessa, se não vos interessa, contribuir, e é isto. Para os patronos de nível 10º dan cinturão negro, os motherfuckers, vamos ter aqui mais um repousadinho final. Sim, um repousadinho. Portanto, obrigado a todos, até para a semana. Até para a semana. E até já aquelas 10 pessoas. Até já. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com.
podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.